O que você precisa largar, deixar para ganhar a vida eterna? O que está te impedindo de ir para o céu? Então eu te convido a refletir comigo este evangelho que é forte, né? Que vai falar exatamente dessa situação. Vamos lá? Queridos e amados irmãos, naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, viu alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. É interessante essa pergunta de Jesus, né? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Olha, Jesus é Deus, né? Então é como se ele quisesse fazer a pessoa entender se ela realmente tem certeza do que ela está dizendo, chamando Jesus de bom. Será que ela realmente reconhece que Jesus é Deus, né? Então, por isso ele fala: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. Olha que bonito. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vejam que até o momento do texto, né? Só lembrando que o jovem, aquela pessoa ali, perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele queria saber o caminho. O que deveria fazer para ganhar o céu, a vida eterna? Jesus, ele inicia dizendo que só Deus é bom, é claro, ele é Deus, ele é bom. Mas ele vai falar, vai citar alguns mandamentos, né? Se ele conhecia. O jovem vai dizer que conhece e tem observado desde a juventude. Ou seja, aquela pessoa, desde que era jovenzinho, observa os mandamentos. Então é uma pessoa correta, uma pessoa que vive os mandamentos, que não eram todos que viviam. Mas Jesus, ele precisava falar a verdade para aquela pessoa. Jesus, ele não esconde a verdade. Jesus, ele fala sempre a verdade, mesmo que essa verdade doa, mas ele fala, né? Ele vai dizer assim: só uma coisa te falta. Jesus olhou com amor e disse. Então Jesus fala com amor: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ninguém tinha falado, aquela pessoa não tinha falado para Jesus que ele tinha muitas posses. Mas Jesus era Deus, Jesus é Deus e Jesus sabia, né? Então Jesus fala: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que interessante. Jesus, sabendo que ele tinha muitas posses, ele sabia que este homem, esta pessoa, era presa, né? Presa às suas posses, aos seus bens. Então faltava isso para ele ir para o céu. Ele estava amarrado, agarrado às coisas aqui da terra. Aí Jesus, ele fala: vai lá, vende e dá tudo aos pobres e volta, né? Porque você terá um tesouro no céu. Volta e me segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Olha, o texto vai dizer que ele ficou abatido. Se ele quisesse realmente seguir o que Jesus falou, ele não teria ficado triste, pelo contrário, teria ficado alegre e ido rapidinho lá vender tudo e voltar e seguir Jesus. Mas infelizmente ficou muito triste, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Olha que frase marcante, olha que frase linda. Primeiro, Jesus vai dizer que é difícil para uma pessoa entrar no reino de Deus. É difícil para um rico entrar no reino de Deus. É difícil mesmo, porque no reino de Deus não tem como entrar com pecados. Tem que entrar com santidade, né? Temos que ser santos. Então, Jesus vai falar que é difícil, mas não é impossível, né? Para Deus. Para os homens, sim. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível.
Então precisamos de Deus. Jesus está querendo dizer isso. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor, não conseguiremos. E o texto vai continuar dizendo assim: Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Eu acho tão bonito esse trecho do Evangelho, onde Pedro questiona, né? Pedro diz: Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. E aí Jesus vai falar assim: É isso mesmo que eu quero. Né? Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, né? Várias coisas por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, né? Com perseguições, ele vai dizer, mas no mundo futuro a vida eterna. Então precisamos ter Jesus em primeiro lugar, sabe? Aquela famosa frase: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Essa frase do Evangelho que nós cantamos, né? É verídica, é verdadeira, é que tem que ser colocada em prática. Temos que buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar. Tudo mais virá por acréscimo. Então, se nós colocarmos Jesus como centro de nossas vidas, tudo virá por acréscimo, né? É difícil entrar no reino de Deus? É difícil, mas para Deus nada é impossível. Este texto de hoje tem frases muito lindas, muito importantes. Primeiro, temos que reconhecer que Deus é bom. Ele realmente é bom. Jesus é bom porque Ele é Deus. Temos que viver os mandamentos como Jesus nos elenca aqui neste Evangelho. Mas além de viver os mandamentos, precisamos deixar tudo. Deixar aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende. Aquela pessoa do Evangelho que o prendia era o dinheiro, eram os bens, as posses. Será que você não tem coisas, situações ou pessoas que te prendem a este mundo, a esta terra? Então, pare para pensar, reflita o que está te prendendo, o que está te amarrando. Não podemos ser presos a nada e nem a ninguém. Temos que ser livres para o Senhor, para seguir Jesus Cristo, para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos o céu. Temos que deixar tudo, como Jesus falou: quem deixar tudo por causa de mim, do meu Evangelho, este receberá no mundo futuro a vida eterna. Que Deus nos fortaleça para que possamos alcançar esta graça da vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.